Muito além dos horizontes cristalinos do Pacífico, ergue-se uma terra de 7.000 contradições, um lugar onde a história não foi apenas escrita, foi resistida e vivida na pele. Muitos veem as Filipinas como um simples conjunto de praias dignas de cartão postal, mas ao olhar com mais atenção, revela-se uma alma resiliente forjada pelo fogo, pela fé e por um espírito incansável de sobrevivência. É uma nação que dominou a arte de transformar cicatrizes coloniais em obras-primas culturais, escondendo seus segredos mais profundos à vista de todos entre montanhas esmeralda e ruas urbanas pulsantes e caóticas. Você está pronto para decifrar o verdadeiro ritmo das ilhas. Isto não é apenas um destino, é um convite para sentir o pulso vibrante de um mundo como nenhum outro. Os ecos de Vigan e a alma colonial. Entrar em Vigan é como atravessar um portal para o final do século XVI, mas o ar aqui carrega uma quietude pesada e inquietante. Esta cidade patrimônio mundial da Unesco é o exemplo mais bem preservado de uma cidade colonial espanhola na Ásia e ainda assim quase não deveria existir. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, Vigan estava destinada à destruição, um destino que teria apagado séculos de história em uma única noite de fogo. Ao caminhar pela Calle Crisólogo, o rítmico cloc-cloc das carruagens puxadas por cavalos conhecidas localmente como calesa ecoa contra as espessas paredes em estilo barroco antisísmico, soando como o tic-tac de um relógio de uma era esquecida. Isto não é apenas um museu arquitetônico, é a manifestação física de uma fusão cultural imposta. Aqui a estética espanhola foi sobreposta à habilidade artesanal chinesa e à tenacidade filipina, criando uma paisagem que é bela, mas assombrada pela própria sobrevivência. As fachadas desgastadas revelam as cicatrizes de gerações, convidando-nos a refletir quanto da nossa identidade é realmente nossa e quanto é apenas aquilo que conseguimos salvar daqueles que tentaram nos transformar. Mas, à medida que as sombras do velho mundo se dissipam, um silêncio muito mais antigo e imponente nos aguarda ao norte, um silêncio que faz a história humana parecer apenas uma nota de rodapé. As escadarias Esmeralda de Ifugal. Se Vigan representa a luta contra o homem, os terraços de arroz de Banaue representam a luta contra a própria gravidade. Frequentemente chamados de a oitava maravilha do mundo, esses terraços foram esculpidos nas montanhas escarpadas da cordilheira há mais de 2.000 anos pelo povo indígena Ifugal. O que a maioria dos documentários não revela é a escala vertiginosa e quase aterradora do trabalho envolvido. Construídas inteiramente à mão com ferramentas rudimentares, essas fitas esmeralda de terra se erguem por milhares de pés de altura. Um único erro de cálculo na antiga engenharia hidráulica poderia desencadear um deslizamento de terra capaz de soterrar uma aldeia inteira em questão de segundos. Ao caminhar pelas estreitas muralhas de pedra, percebe-se que se trata de uma máquina viva pulsante. É um monumento a um povo que se recusou a ser conquistado pelas terras baixas ou pelo próprio relevo. A água que desce das florestas tropicais de montanha é a força vital de uma cultura que permaneceu firme por milênios e ainda assim hoje essa escadaria para o céu se desfaz sob o peso das mudanças climáticas e da modernidade. Estamos testemunhando uma obra-prima de 2.000 anos em seu estado mais frágil. Poderá uma tradição tão antiga sobreviver em um mundo que avança rápido demais?
Mesmo na majestade silenciosa das montanhas, um outro tipo de pressão começa a se formar, atraindo-nos para o coração elétrico e sufocante da nação. Pulso metálico de Manila e o Jeepney. Descer das terras altas para Manila é como entrar em uma zona de guerra sensorial. É uma cidade de 18 milhões de almas onde arranha-céus reluzentes projetam sombras longas e densas sobre mercados lotados, mas o verdadeiro batimento cardíaco desse caos é o Jeepney. Originalmente construídos a partir dos destroços de jipes militares americanos após a Segunda Guerra Mundial, esses veículos são barulhentos, apertados e vivem à beira do superaquecimento. São os reis incontestáveis das estradas e, ao mesmo tempo, representam um modo de vida atualmente ameaçado por programas governamentais de modernização. Viajar em um Jeepney é uma experiência comunitária e claustrofóbica. Existe uma coreografia silenciosa e arriscada a passar o pagamento de mão em mão por uma cadeia de desconhecidos até o motorista que navega por um labirinto de congestionamentos e calor. Nesses instantes, revela-se a determinação por trás do brilho superficial. O Jeepney é uma metáfora do espírito filipino engenhoso, colorido e teimosamente resistente à extinção. Ele nos leva a questionar em nossa busca por um futuro mais limpo e mais organizado quanto estamos dispostos a sacrificar da alma que nos trouxe até aqui. Você já pensou que o caos de uma cidade pode ser, na verdade, uma forma de harmonia organizada que ainda não aprendemos a decifrar? Enquanto o sol se põe sobre a Baía de Manila, as luzes de néon começam a refletir um fogo que arde muito mais fundo sob a superfície da terra do que qualquer rua urbana. Enquanto o zumbido elétrico da cidade mantém a população em transe, um poder muito mais primordial espreita a apenas 60 milhas ao sul uma bomba-relógio geológica que serve como um lembrete brutal de quem realmente é o dono destas ilhas. O paradoxo geológico do vulcão Taal. Uma curta viagem até a província de Batangas coloca você frente a frente com uma anomalia anatômica da Terra, o vulcão Taal. É um inquietante lago dentro de um vulcão, dentro de um lago, uma paisagem tão surreal que parece uma falha na própria realidade, mas não se deixe enganar pela beleza esmeralda. O Taal é um dos vulcões ativos mais mortais do mundo, um gigante inquieto que por séculos soterrou cidades inteiras sob camadas de cinzas e fogo. Estar sobre a crista é sentir uma vibração profunda e perturbadora até os ossos. Você não está apenas contemplando a vista, está encarando a boca de um predador que respira neste exato momento. A verdadeira tensão, porém, está nas pessoas. Por gerações, comunidades locais cultivaram o solo vulcânico e pescaram nas águas ricas em enxofre, vivendo em um estado permanente de aposta arriscada. Constroem suas vidas sobre um terreno que pode se liquefazer a qualquer instante. Essa proximidade constante com a catástrofe forjou uma forma singular de estoicismo filipino, uma aceitação serena, quase inquietante da violência da natureza. Isso nos obriga a enfrentar uma pergunta aterradora como uma cultura pode encontrar tamanha paz estando à beira da aniquilação total. Mas, enquanto a terra ferve com fogo oculto, os mares ao redor escondem outro tipo de crise mascarada por uma beleza tão deslumbrante que quase parece uma mentira.
Boracay e a química da areia branca. Se há um lugar que simboliza o conflito moderno entre paraíso e ruína, esse lugar é Boracay. Essa pequena ilha em forma de osso é mundialmente famosa por sua areia tão branca e fina que parece desafiar as leis da física. No entanto, por trás das manchetes de melhor ilha do mundo esconde-se um sombrio conto de advertência. Há alguns anos, a ilha foi abruptamente fechada, descrita pelo governo como uma fossa devido ao turismo descontrolado e à degradação ambiental. Foi um momento de ajuste de contas nacional a constatação de que a própria beleza que sustentava o país estava sendo sufocada até a morte por sua popularidade. Hoje, Boracay reabriu sob um equilíbrio frágil e incerto. Os icônicos paraus de velas azuis ainda deslizam pelo horizonte ao pôr do sol, mas o silêncio na praia agora é imposto por regulamentações rígidas. A tensão é palpável. Será que um polo turístico global pode realmente retornar às suas raízes intocadas? Ou essa reabilitação é apenas uma máscara temporária para um ecossistema em declínio? Ao caminhar pela orla, você não é apenas um visitante, é testemunha de um experimento desesperado de sobrevivência ambiental. Isso leva a refletir se precisamos perder nossos paraísos para salvá-los, o que exatamente resta para encontrar. A ansiedade silenciosa da praia, porém, está prestes a ser rompida por um rugido tão ensurdecedor que afoga até as dúvidas mais persistentes. A febre da fiesta, uma explosão cultural. Entrar em uma fiesta filipina é perder a noção de si mesmo em um mar de loucura rítmica. Seja o Sinulog em Cebu ou o Ati-Atihan em Calibo, esses festivais não são meros desfiles, são um delírio coletivo. O ar se torna denso com um cheiro de pólvora e suor, enquanto milhares de participantes cobertos de penas e miçangas dançam ao som de tambores que parecem pulsar do centro da terra. A energia é tão intensa que chega a parecer perigosa, uma explosão caótica de cores que leva o corpo humano ao limite sob o sol tropical implacável. Isso é Pananampalataya, a fé de uma nação que sobreviveu a todos os desastres imagináveis. A fiesta é uma válvula de escape psicológica, um momento em que o peso da história e a luta cotidiana são queimados em um ritual de alegria pura e sem filtros. É uma rebeldia coletiva contra a tristeza. Ao ver a multidão se mover como um só corpo, você começa a entender que nas Filipinas a felicidade não é um luxo, é uma arma de sobrevivência. Isso provoca uma pergunta inevitável: se você tivesse perdido tudo para as tempestades e as marés, teria força para dançar com tamanha convicção? Você já viveu um momento em que a música era tão alta e a multidão tão vibrante que você simplesmente esqueceu onde terminava e onde o resto do mundo começava? Quando a última batida do tambor se dissolve na noite, o chamado da natureza selvagem se torna mais forte, atraindo-nos para a última fronteira, onde as sombras da terra são mais profundas do que qualquer celebração humana.
Palawan, a última fronteira e o mistério subterrâneo. Palawan é frequentemente promovida como um Éden tropical, mas para o explorador parece mais uma fortaleza pré-histórica. Esta é a última fronteira das Filipinas, uma espinha dorsal irregular de calcário kárstico e floresta primária que se ergue do Mar de Sulu. Em El Nido e Coron, a beleza é tão dramática que chega a ser ameaçadora. Penhascos imponentes escondem lagoas secretas que só podem ser alcançadas nadando por fendas estreitas e escuras, onde a maré pode mudar em questão de instantes. A água tem um azul de clareza quase impossível, mas sob essa transparência esconde-se um labirinto de pedra que já vitimou muitos que subestimaram sua complexidade. No entanto, o verdadeiro teste dos nervos está sob a terra no rio subterrâneo de Puerto Princesa. Ao deslizar para a escuridão absoluta dessa caverna em forma de catedral, seus sentidos são lentamente anulados. O ar é pesado, impregnado pelo cheiro de terra úmida e pelo chilrear incessante de milhares de morcegos agarrados ao teto. Quando a única luz do guia rasga o breu e revela estalactites monumentais, você percebe que está em um santuário do tempo profundo, um lugar completamente indiferente ao mundo humano lá fora. É um lembrete humilde e claustrofóbico de que ainda existem recantos do planeta que exigem nosso silêncio ou nos engolirão por inteiro. A quietude esmagadora das cavernas contrasta de forma abrupta com a vida efervescente logo abaixo da superfície dos mares ao redor, onde outro tipo de majestade e outro tipo de perigo aguarda. O horizonte azul e os gigantes das profundezas. Para realmente conhecer as Filipinas, é preciso abandonar a segurança da costa e mergulhar. Situado no ápice do Triângulo de Coral, o arquipélago abriga águas que são um verdadeiro campo de batalha da biodiversidade. No azul aberto, você pode se ver frente a frente com o butanding, o tubarão-baleia. Flutuar na presença de uma criatura do tamanho de um ônibus é um choque psicológico. Observar esse titã deslizar com graça, sem esforço pela água, desmonta qualquer senso de autoimportância. Ainda assim, esse encontro é permeado por tensão. A relação entre esses gigantes e os pescadores locais é um delicado equilíbrio entre conservação e exploração. A cada ano, a pressão do aquecimento dos oceanos e da poluição por plástico ameaça esse horizonte azul. O tubarão-baleia é uma testemunha silenciosa do nosso impacto no planeta, um gigante gentil cuja sobrevivência reflete diretamente a nossa própria capacidade de contenção. Isso nos faz questionar: se pudéssemos enxergar o mundo pelos olhos desses antigos viajantes das profundezas, perceberíamos que talvez sejamos nós os intrusos. Ao deixar o azul profundo e retornar à Terra, encontramos uma paisagem tão caprichosa que parece arrancada das páginas de um romance de fantasia, embora com um toque oculto de perigo. As colinas de chocolate de Bohol e o olhar do Tárcio. No coração das Visayas está Bohol, uma ilha que parece desafiar as leis da geografia convencional. Espalhadas por seu centro encontram-se mais de 1.200 montes verdes simétricos, conhecidos como as Colinas de Chocolate.
Durante a estação seca, a vegetação se torna marrom dourada, transformando o horizonte em um mar de gotas cor de cacau. Não há explicação geológica definitiva que satisfaça tanto quanto as lendas locais sobre gigantes e batalhas ancestrais. Do alto de um mirante, a impressionante repetição uniforme das colinas cria uma sensação de surrealismo, ao mesmo tempo inquietante e encantadora, uma paisagem que parece fabricada por uma força que ainda não compreendemos. Escondido nas florestas próximas está outro tesouro de Bohol, o tárcio filipino. Com olhos maiores que o próprio cérebro e um corpo pequeno o bastante para caber na palma da mão, esse primata noturno é um relicto vivo. Olhar nos olhos arregalados e imóveis de um tárcio é como tocar um mundo que existia muito antes de nós, mas essas criaturas são extremamente sensíveis. Há registros de que podem morrer, até mesmo se deixar morrer, sob o estresse do cativeiro ou de ruídos intensos. Tanto as colinas quanto o tárcio representam a singularidade quase excêntrica das Filipinas, um lembrete de que a natureza é frágil, bela e implacável com aqueles que não caminham com leveza. Depois de tantas montanhas, recifes e ruínas, a imagem mais duradoura das Filipinas não é um lugar, mas um gesto de sobrevivência disfarçado de celebração. O Boodle Fight, a mesa suprema da União. A última parada de qualquer jornada verdadeira por estas ilhas não é um monumento, mas um ritual de vulnerabilidade coletiva. O Boodle Fight é uma tradição de origem militar que se tornou o símbolo máximo da garra filipina. Longas mesas são forradas com folhas de bananeira levemente tostadas e cobertas por montes generosos de arroz com alho, frutos do mar grelhados e suculento porco adobo. Não há pratos, nem talheres, nem hierarquias sociais. Todos do desconhecido que você acabou de conhecer ao ancião da comunidade ficam lado a lado comendo com as próprias mãos em um estilo conhecido como Kamayan. É aqui que o espírito do Bayanihan, a união comunitária do povo filipino, atinge seu auge. Ao compartilhar a refeição sobre a mesma folha, todas as barreiras se dissolvem. É uma celebração da abundância em uma terra que se reconstrói repetidamente após cada tempestade. A risada que ecoa durante um Boodle Fight é o som de um povo que dominou a arte de encontrar alegria no simples ato de estar junto, apesar das cicatrizes que carrega. É a peça final do quebra-cabeça, o calor humano que dá vida às paisagens que exploramos. Será que uma refeição simples compartilhada com as mãos entre estranhos pode realmente guardar o segredo de um mundo mais conectado e empático? Conclusão: o arquipélago do espírito humano. No fim das contas, as Filipinas são muito mais do que um conjunto de paisagens deslumbrantes, são um estudo profundo sobre a resiliência do espírito humano. Começamos esta jornada em busca de detalhes impressionantes, mas encontramos uma nação que transita com elegância entre a sabedoria ancestral e o caos moderno. Seja na resistência dos terraços de Ifugao ou na alma vibrante e desafiadora de um jeepney em Manila, estas ilhas nos ensinam que identidade é algo que se defende e se celebra todos os dias. Ao deixar este arquipélago, você leva consigo mais do que memórias de águas esmeralda. Carrega um fragmento desse espírito filipino incansável e sorridente. O mistério das Filipinas não é um enigma a ser decifrado, é um ritmo a ser vivido.